Bom, pessoal, todo mundo pressionando, querendo saber o que aconteceu com as crianças lá de Arroio Grande. Eu não posso me furtar de falar, porque senão não seria eu. Por mais que o Ministério Público está dizendo que vai responder criminalmente, eu até gostaria de daqui a pouco ser chamado lá para dar explicação, porque talvez eu dando explicação poderia corroborar com o processo, levando algumas informações, porque hoje eu vou falar de dúvidas que eu tenho em relação a esse processo, para que algum jurista, para que pessoas possam também corroborar com essa situação, porque não, infelizmente, a gente está falando de duas crianças que foram retiradas dos pais, 10h30 da noite, sem estar apanhando, sem estar sendo abusada, sem estar sendo maltratada, e por pais que não são usuários de drogas, não tem passagem na polícia. Esse é o fato 1. Fato 2, foram retiradas porque um laudo de uma pessoa que não acompanhava a família, ou seja, elas já vinham sendo acompanhadas por 6 meses pelo CREAS, pelo pessoal do PIM, psicólogos, e em 6 meses eles não conseguiram produzir um relatório que justificasse a tirada das crianças. Pegaram uma pessoa aleatória, essa pessoa fez um laudo dizendo que eles não tinham condições de ficar com as crianças. Após isso aí, veio a situação da casa, que era insalubre. A casa foi comprovada através de laudos que não era insalubre. Depois, as crianças não viam à luz, não saíam de casa, estavam em cárcere privado. Foi comprovado através de fotos, vídeos que eles fizeram, que eles faziam viagem, que eles brincavam na pracinha, estavam em perfeitas condições. Depois veio a narrativa de que a menina não conseguia, não poderia mais caminhar, ficaria paraplégica através de um laudo de uma enfermeira. Pois é, uma enfermeira dá um laudo assim e tá valendo mais que os laudos, inclusive de exames clínicos que foram feitos antes do processo. Os exames clínicos normais de sangue, as crianças estavam em perfeitas condições, não apresentavam nenhum problema, nem de anemia, nem de desnutrição, nada, não apresentava nada disso, nada. Mas mesmo assim, tiraram as crianças, alegando que os pais maltratavam, que os pais não vacinavam. Então assim, perguntas como, aí eu vou agora, terceiro fato, onde está o corpo de delito do dia 18? Por que não tem o corpo de delito que mostra que as crianças entraram saudáveis, sem nenhuma marca, sem nenhuma rojão? Mas nós temos as fotos das crianças que elas saíram de casa antes de serem entregues, elas foram todas fotografadas, porque não se sabia o que ia acontecer, porque já vinha com problema com uma conselheira tutelar que tem uma declaração dela dizendo assim, o que vale é o que eu falo, porque eu tenho fé pública e eles vão acreditar no que eu falar, não no que você vai falar. Isso aí tá gravado, a conselheira tutelar fala isso pros pais. Não tem necessidade nenhuma de gravar os profissionais, tanto nós como a delegacia, porque nós temos fé pública, qualquer coisa que a gente disser vai ser contra ti, entendeu? Depois disso, o menino sofre um hematoma no braço, os pais constatam isso no dia 21 e, incrível que pareça, some o atestado de corpo de delito do dia 18, que até agora ninguém fala nisso, ninguém fala nesse atestado, e coloca um atestado no dia 24, já falando do hematoma no braço do menino. Então são perguntas que eu gostaria de saber. Outra pergunta que eu gostaria de saber, quem são o cara que estava no carro, no Gol branco, através da placa, para quem não sabe, através da placa tu consegue chegar no dono do carro. Através de chegar ao dono do carro, tu consegue saber se ele tem passagem na polícia ou não. E isso eu não vi ninguém falar. Isso eu não vi ninguém fazer. Talvez nós tenhamos feito isso. Talvez por isso que nós precisamos ter esse contato com o Ministério Público para entregar os dados que a gente tem em relação ao dono do carro. Outra coisa que a gente tem dúvida é quem é a mulher. Quem é a mulher que saiu com a criança com uma bolsa em direção a esse carro, que abre o vidro e ela fala: olha como ela é bonitinha. Quem é essa mulher? Essa mulher trabalhava na gestão anterior, onde ocorreu os 17 estupros e o assassinato? Essa mulher trabalhava? A secretária que trabalhava na prefeitura, que daqui a pouco possa ter sido exonerada pós a divulgação desse caso, será que essa mulher trabalhava nesse abrigo, na época dos assassinatos e dos estupros? São perguntas como essa que nós precisamos fazer. Então não estou falando sobre o caso, estou falando de tudo que foi aberto e de dúvidas que nós temos. Porque se o caso é para proteger as crianças, nós temos que saber que estão protegendo as crianças como um todo. E nós não podemos deixar que uma rede de irresponsáveis, uma rede de pessoas autoritárias, transformem vida de crianças por questões pessoais. Ou seja lá por questões que sejam elas quais for. Então, eu quero dizer para vocês que são perguntas que nós precisamos continuar fazendo. Não é falar do caso, não é falar do processo. Porque isso, infelizmente, nós fomos tolhidos de falar. Nós não estamos podendo falar do caso, tá? Mas perguntar sobre o caso, isso nós podemos. Eu acho que são esse tipo de pergunta que nós temos que começar agora a fazer. Pergunte quem são as pessoas que estavam no carro e tirando a criança. Quem trabalhava lá que tinha cargo na prefeitura. E quem são os conselheiros tutelares e por que eles dizem que a fé pública vale mais do que a verdade.